A paz, pessoal, tudo bem? Eu quero trazer aqui o segredo para que Deus possa continuar cuidando de você. Você sabe qual é? Eu quero ler com você lá em Salmos 40, no versículo 1 e no versículo 17. Essa palavra vai te surpreender e vai te revelar um segredo que talvez você nunca parou para pensar. Por que será que eu fico caindo e levantando o tempo todo na vida? Eu começo a dar um passo, eu dou um passo para frente e 10 para trás. As coisas começam a andar e de repente para, as coisas começam a acontecer e de repente tudo desvai. Aonde eu estou errando? Hoje eu vou te mostrar. Essa palavra nos mostra isso e é um segredo para você ficar de pé e nunca mais você retroceder e nem sair dessa posição que você está. Dessa posição que você está, você só vai subir e não vai descer mais. Amém? Preste bem atenção nessa palavra aqui. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 17. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Como assim, apóstolo? Você sabia que Davi, ele era um rei rico, ele tinha servos, servas, coroa, ele tinha autoridade, título, ele tinha influência, mas ele esperava com paciência pelo Senhor. O que é isso? Muita gente não tem paciência para esperar pelo Senhor, e na sua soberba e na sua falta de humildade a Deus, elas agem na força do seu próprio braço, elas agem de acordo com o seu próprio entendimento, e é por isso que as coisas não continuam acontecendo, as portas se fecham e ela retrocede. Por quê? Primeiro, porque ela não anda na direção de Deus, ela não tem paciência de esperar para que Deus cumpra a promessa. Ela não tem paciência de esperar o tempo que Deus tem para ela caminhar naquele caminho que Ele mesmo falou. Ela quer que ore de manhã e à noite Deus já tenha feito por ela. E quando Deus não faz, ela vai lá e fala assim, vou fazer tudo de novo, vou reprogramar aqui. Senhor, eu vou fazer isso aqui, Senhor abençoa, tá? Pai, eu vou casar com o Joãozinho, com a Maria, Senhor abençoa, tá? Pai, eu vou trabalhar nessa situação aqui nessa área, com essa pessoa. Eu vou fazer uma viagem, abençoa, tá? Ela não tem paciência de esperar a direção de Deus e ela ensoberbece no seu próprio achismo, e aí ela sai da direção de Deus. Quando alguém ensoberbece e não é humilde diante de Deus, essa pessoa perde tudo, aí ela tem que voltar para o final da fila. Você sabia disso? Isso já aconteceu com você? Então, esse segredo que eu estou revelando aqui para você vai servir para você continuar vencendo. Aí ele disse, na verdade sou pobre e necessitado. Davi não era pobre, não era necessitado. Mas por que ele falou isso? Porque para ele, nada daquilo era dele. A coroa foi Deus que deu, o título foi Deus que deu, o reconhecimento foi Deus que trouxe. As pessoas que honravam os servos, os reis, as rainhas que vinham de longe trazer seus ouros, suas pratas para Davi, tudo isso vinha do cuidado de Deus na vida de Davi. E ele sabia reconhecer isso, ele tinha humildade para reconhecer que tudo que ele era, que tudo que ele tinha, vinha de Deus. Ou seja, mesmo quando Davi deixou de ser escória, porque naquela época, para a sociedade, quem era apacentador de ovelhas era a pior escória. A pior profissão que existia naquela época era o apacentador de ovelhas. E Davi, de apacentador de ovelhas, se transformou em rei, mas nem por isso ele se ensoberbeceu. Ele continuou sendo mais humilde ainda e mais submisso a Deus ainda do que ele era antes, quando ele era apacentador de ovelhas. É essa a diferença. É aí que está a ponte para você continuar prosperando. Quando Deus te tirar da onde você está,
que você subir degraus na presença de Deus, que você não esqueça que Deus está cuidando de você através do seu cliente, através do seu esposo, da sua esposa, através do seu filho que te traz alegria, através dessas pessoas que está a seu redor, que te traz cuidado, que te ama, que traz uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, alguém que te ajuda. Deus está cuidando de você através dessa pessoa. Então Davi, ele não mudou como apacentador de ovelhas a rei, ele continuou humilde e submisso a Deus. Ele teve paciência quando ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão, quando ele foi perseguido por Saul, quando ele estava enfermo. Em tudo que ele passou, ele foi paciente, humilde e submisso a Deus. Então ele reinou e ele foi bem-sucedido em tudo que ele fez. As batalhas que ele ia, ele só ia se Deus falasse para ele ir. Se Deus falasse, eu sou contigo. Ele perguntava para Deus assim, Senhor, o Senhor vai estar comigo nessa batalha? Eu posso ir nessa batalha, o Senhor vai estar na minha frente? E aí, só quando Deus falava com ele, vai que eu sou contigo, é que ele ia. Mas se Deus não falasse, se Deus falasse que não, se tivesse fora da palavra de Deus, fora do mandamento de Deus, Davi não enfrentava Deus. Ele não se obedecia, falando assim, eu não aguento mais esperar. Você sabe de uma coisa? Deus não está ouvindo minha oração mesmo? Vou voltar lá para o mundo. Esse jejum não está adiantando, essa oração não está adiantando. Essa campanha não está adiantando. Depois que eu fui na igreja, começou a bagunçar tudo a minha vida. Não é bagunçar, é porque Deus está cuidando de você. E nem sempre o cuidado de Deus é como a gente pensa, é como a gente quer. Mas saiba que o cuidado de Deus é o melhor para a sua vida. Então, em vez de ficar caindo, levantando e dando cabeçada, seja submisso e humilde. E tudo que você for fazer, primeiro, peça a direção de Deus e ande nela. E mesmo se Deus demorar a te responder, mesmo se Deus não fizer aquilo que você acha que Ele deve fazer, continua na submissão e na humildade. E Deus irá te honrar. Prepara seu copo com água e vamos falar com Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, está aqui. Ó Pai, a vida dessa pessoa, que ela possa entender esse segredo e plantar em seu coração de forma que ela nunca venha esquecer. Porque quando ela pensar de esquecer de onde o Senhor tirou ela, ela possa lembrar dessa palavra. Não deixe ela esquecer da submissão e da humildade. Nunca, meu Deus. E continua levantando ela, Pai, para que ela possa glorificar o Teu nome onde ela for. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima palavra, se nosso bom Jesus permitir.